Marido pede divórcio após responsabilizar a esposa da morte de sua mãe em um acidente de carro. Tempos depois ele descobre que ela fez algo surpreendente. Laura sempre se orgulhara de ser uma pessoa forte. Desde jovem, carregava o peso das responsabilidades familiares, especialmente após a morte precoce de seu pai. Quando conheceu Ricardo, pensou ter encontrado alguém que a apoiaria nas tempestades da vida, um parceiro para compartilhar o fardo. Eles se casaram e construíram uma vida juntos ao longo de 15 anos. Tiveram 2 filhos, uma casa confortável e uma rotina tranquila em uma cidade pequena. Embora o casamento tivesse suas tensões, tudo parecia sob controle, com ambos fingindo que o tempo curaria as feridas não tratadas. No entanto, havia um segredo pairando entre eles. Algo que nenhum dos dois discutia abertamente: a morte da mãe de Ricardo. Um acidente de carro horrível, no qual Laura estava dirigindo, tirara a vida da sogra. Ricardo nunca conseguiu perdoá-la completamente. Embora nunca tivesse dito isso diretamente, sua frieza e as constantes acusações veladas corroíam qualquer chance de reconciliação entre eles. Laura carregava o peso da culpa, mas a amargura silenciosa de Ricardo a fazia se questionar se algum dia ele realmente a amara. Nos últimos anos, a rotina entre eles se tornara ainda mais tensa. O casamento, que antes parecia sólido, agora era apenas uma casca, mantido pelos filhos e pela inércia. Eles mal se olhavam nos olhos, e qualquer tentativa de conversa resultava em discussões silenciosas ou em acusações disfarçadas. Laura sabia que o fim estava próximo, mas nunca imaginou o quão cruel e humilhante seria o processo que estava prestes a começar. O estopim veio em uma manhã fria, logo após o funeral da mãe de Laura. Ricardo, ainda de luto, não escondia a raiva que vinha alimentando desde o acidente. Ele ficara em silêncio nos dias que se seguiram à perda, mas havia uma tensão crescente em seu olhar, algo sombrio que Laura sentia se intensificar cada vez mais. Finalmente, durante o café da manhã, ele quebrou o silêncio de uma forma devastadora. "Você matou minha mãe", disse Ricardo, sem levantar a voz, mas com uma frieza cortante que atingiu Laura como uma facada. "E agora quer seguir com a sua vida como se nada tivesse acontecido?" A acusação pairou no ar como uma sentença definitiva. Laura ficou sem palavras, o coração acelerado e a mente em choque. A dor era insuportável, não só pela injustiça da acusação, mas pela crueldade com que ele a lançou. Até aquele momento, ela acreditava que o luto estivesse levando Ricardo a um lugar sombrio, mas nunca imaginou que ele fosse capaz de verbalizar uma culpa que ela já carregava tão pesadamente em seu peito. Foi um acidente, Ricardo", Laura tentou argumentar, mas sua voz falhou, fraca e trêmula. Ele a interrompeu imediatamente, com mais veneno nos lábios do que jamais havia demonstrado em todos os anos juntos. "Não importa. Não foi só um acidente. Você estava ao volante. Você tirou a vida dela." E foi assim, com essas palavras cruéis, que o processo de divórcio começou a tomar forma, deixando claro que seria uma batalha amarga e humilhante. A partir daquele momento, o casamento de Laura e Ricardo se desfez em uma espiral de ressentimento e desdém. Ricardo, que antes era um homem distante mas controlado, tornou-se cruel e insensível, buscando formas de humilhá-la sempre que possível. Ele a culpava abertamente pelo acidente, não apenas em conversas privadas, mas diante de amigos e familiares, como se estivesse construindo uma narrativa para justificar o divórcio que se aproximava. O ambiente na casa tornou-se insuportável. Laura passou a se sentir sufocada pela atmosfera de constante julgamento. Mesmo o mais banal dos comentários de Ricardo parecia carregado de rancor. Ele a rebaixava em público, zombava de sua fragilidade emocional após o acidente, e com frequência, insinuava que ela nunca fora uma esposa à altura de suas expectativas. Aos poucos, os amigos em comum começaram a tomar partido, muitos deles afastando-se de Laura, influenciados pelas insinuações de Ricardo. A gota d'água veio durante uma reunião de família, na qual Ricardo, visivelmente embriagado,
declarou na frente de todos que Laura era uma inútil que só sabia viver às custas dos outros e que não tinha moral alguma para falar sobre perdas. A humilhação pública foi devastadora. Laura, já fragilizada pelo luto, pela culpa e pelo desgaste emocional do relacionamento, não teve forças para reagir. Apenas engoliu as lágrimas, sentindo que qualquer coisa que dissesse naquele momento só serviria para alimentar ainda mais o desprezo que ele nutria por ela. Com o tempo, Ricardo se tornou cada vez mais agressivo. Ele começou a pressionar pelo divórcio, deixando claro que pretendia destruí-la financeiramente e moralmente. Seus advogados eram implacáveis, criando uma estratégia de ataque que incluía difamá-la em público e pintar a imagem de uma mulher irresponsável, instável e dependente. Para Ricardo, o divórcio não era apenas o fim de um casamento, era uma oportunidade de vingança. O processo judicial foi iniciado, e logo o tribunal se tornou um novo campo de batalha. Ricardo não apenas exigia a separação, mas também a divisão dos bens de uma forma completamente injusta. Laura, que dedicara anos ao cuidado da casa e da família, agora via sua vida desmoronar. Seu único consolo era saber que, apesar de tudo, a verdade sobre o acidente permanecia consigo. Mas até quando ela conseguiria manter a cabeça erguida diante de tamanha pressão? O auge do conflito entre Laura e Ricardo chegou com a audiência final do divórcio. O tribunal estava lotado, com amigos, familiares e advogados acompanhando cada detalhe como se fosse um espetáculo. Ricardo, como sempre, estava confiante, mantendo a postura fria e calculista que havia cultivado ao longo do processo. Ele parecia certo de que sairia vitorioso, com a maior parte dos bens, e mais importante, com sua imagem intacta. Laura, por outro lado, estava esgotada, mas determinada a não permitir que Ricardo destruísse tudo o que restava de sua dignidade. Durante o processo, os advogados de Ricardo tentaram retratar Laura como uma mulher incapaz de se sustentar, emocionalmente desequilibrada e irresponsável. Eles trouxeram testemunhas para apoiar essas alegações, incluindo amigos, que, influenciados por Ricardo, repetiram os comentários cruéis que ele fizera durante o casamento. Cada palavra parecia um golpe contra Laura, mas ela permaneceu firme, ouvindo em silêncio enquanto sua vida era dissecada no tribunal. Então, algo inesperado aconteceu. Durante o depoimento de Laura, ela finalmente encontrou sua voz. Com calma e dignidade, ela contou sua versão da história, incluindo os detalhes dolorosos do acidente que havia tirado a vida de sua sogra. Ela falou sobre o sentimento de culpa que a consumia desde aquele dia, e como Ricardo havia usado isso para destruí-la emocionalmente. Mas Laura não parou por aí, ela revelou os abusos psicológicos que sofreu ao longo dos últimos anos de casamento, expondo as humilhações públicas e privadas que Ricardo lhe infligira. As palavras de Laura ecoaram pelo tribunal, surpreendendo a todos, inclusive Ricardo. Pela primeira vez, ele parecia desconcertado, incapaz de manter sua fachada de controle. Os jurados e o juiz ouviram atentamente, e o silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo, que até então parecia estar no controle da situação, percebeu que as coisas não estavam mais ao seu favor. O momento mais devastador para Ricardo veio quando Laura revelou que havia decidido fazer algo em homenagem à sua falecida sogra. Em meio à dor e ao caos de sua vida, ela começou a planejar uma instituição de caridade para idosos, um lugar onde aqueles que não tinham mais ninguém pudessem encontrar cuidado e apoio. E o nome da instituição seria uma homenagem à mãe de Ricardo. A revelação deixou todos boquiabertos, e o impacto foi imediato. O silêncio no tribunal era palpável após a revelação de Laura. Ricardo, outrora confiante, agora parecia perplexo, quase irreconhecível. A ideia de que sua ex-esposa, a mulher que ele desprezara e humilhara, havia criado uma instituição de caridade em homenagem à sua mãe, o atingiu como um soco. Ele nunca esperaria um gesto tão altruísta de alguém que, segundo ele, era fraca e dependente. Aquele momento foi o verdadeiro divisor de águas para Ricardo. Enquanto o juiz encerrava a audiência, ficou claro que o destino de ambos havia mudado.
o tribunal decidiu a favor de Laura, garantindo a ela uma fatia justa dos bens e a manutenção de sua dignidade. Para Ricardo, perder financeiramente não foi o mais devastador. O que o consumia agora era o arrependimento, uma dor muito mais profunda e silenciosa que começou a corroê-lo. Ele percebeu que em sua arrogância e crueldade, havia perdido muito mais do que o casamento, ele havia destruído a única mulher que se importava com ele, e de certa forma, também com a memória de sua mãe. Os meses que se seguiram foram de grandes transformações para Laura. Longe de Ricardo e livre das humilhações, ela encontrou forças para seguir em frente. Sua instituição de caridade floresceu, atraindo doações e apoio de pessoas influentes. Tornou-se um refúgio para idosos desamparados, e Laura sentia que finalmente, estava dando sentido ao trauma e à dor que a acompanharam por tanto tempo. Cada novo sorriso de um idoso cuidado ali era uma pequena vitória, um sinal de que ela havia de fato, superado os obstáculos. Ricardo, por outro lado, mergulhou em uma espiral de arrependimento. Vendo o sucesso de Laura e como ela conseguiu transformar a tragédia em algo positivo, ele percebeu que o poder que exercera sobre ela durante o casamento não significava nada. Tarde demais, ele compreendeu que a destruiu por medo de suas próprias falhas e inseguranças. Tentou contatá-la, pedir desculpas, mas Laura seguiu em frente. Ela havia se transformado em uma mulher forte e independente, e não havia mais espaço para Ricardo em sua vida. Com o tempo, Laura alcançou uma paz interior, algo que nunca pensou que fosse possível. Ela havia renascido das cinzas de seu casamento falido, reconstruindo sua vida com força e propósito. O nome da instituição de caridade que criara, em homenagem à mãe de Ricardo, se tornará um símbolo de sua vitória pessoal. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, comente o que você achou, e deixe seu like, para mais histórias todos os dias.